Graças a Deus, está junto com os irmãos aqui. Abra sua Bíblia em 1 João capítulo 8, lá no final de sua Bíblia, antes de Apocalipse. 1 João capítulo 4, na verdade, versículo 8. 1 João capítulo 4, versículo 8. João é conhecido como o profeta ou o apóstolo do amor, né? Ele falou muito do amor em suas cartas. E ele foi uma das pessoas que mais teve que aprender sobre o amor, porque ele era uma pessoa muito rancorosa, uma pessoa muito dura. Ele e o irmão dele. E aí a primeira carta de João, no capítulo 4, versículo 8, ele escreveu assim: quem não ama, vamos ler juntos? Quem não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Vamos ler mais forte agora? Quem não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Obrigado, Senhor, porque hoje podemos abrir Tua palavra, conhecer da Tua palavra, e queremos hoje, Senhor Deus, abrir nossos corações para que o amor do Senhor seja derramado no nosso meio, de uma forma, Senhor Deus, que só o Teu Espírito Santo pode fazer, que homem algum pode produzir ou fabricar, mas que só o Teu Espírito Santo, apesar da pessoa que está falando, que seja a voz do Senhor que seja ouvida. Apesar de mim, Senhor Deus, de minhas fraquezas, limitações, que seja o Senhor que apareça nesse instante ao falar com o Teu povo. E que Teu amor, Deus, venha a ser derramado nos corações e que todos possam, Deus, conhecer do Teu amor da forma que a Tua palavra mostra, da forma que a Tua palavra é. Em nome de Jesus, nós oramos. Amém. Amém. O amor é a ideia mais extraordinária que Deus teve para salvar o ser humano, afundado nos seus pecados e sem chance de salvação. Foi através do amor dele que nós podemos ter acesso à salvação em Cristo Jesus. O amor é a ideia mais maravilhosa que veio aos seres humanos da parte de Deus. O João escreveu que Deus é amor. Deus é amor. Quando você escuta essa definição, parece que João está querendo romantizar Deus, como se Deus fosse uma pessoa muito cheia de afeto, carinho, amor. Mas a ideia não é essa. A ideia é o seguinte: é que João não conseguia dizer o que Deus era. Entendeu? Está atrapalhando aqui. João não... Como eu vou definir Deus e o sentimento que Deus teve ao ao deixar seu filho morrer na cruz por mim e por você? Como é que eu vou definir numa palavra? O João procurou uma palavra para definir Deus e não achou. Porque para nós, amor é uma palavra natural. Amor incondicional para o ser humano é uma palavra natural. Mas o que Deus fez por nós é além do que essa palavra significa. Você consegue compreender o que eu estou dizendo? Não teve palavra que definisse o que Deus fez enviando seu filho para morrer por nós. A palavra mais, como dizer assim, a palavra mais top, mais excelsa para definir o que Deus sentiu foi amor.
porque não tinha na linguagem humana, em língua alguma, algo que definisse o que Deus fez por nós. Então, quando você pensar que Deus é amor, calcule dessa seguinte forma: Deus é mais do que amor, é muito maior do que amor, porque amor a gente conhece entre os seres humanos. O que Deus sentiu por nós é algo que vai além da eternidade. Olha só como nós compreendemos mal a palavra amor, né? Todos amam suas mães? Sim? E por que falamos grosseiramente com elas muitas vezes? Por que nos enchemos de raiva? Que é essa a palavra certa. Nos enchemos de raiva como somos. Você está compreendendo? O nosso amor, ele muda. Porque quem tem amor tem raiva, gente. Quem tem amor pela mãe, eu não estou falando por uma por outra pessoa, é pela mãe, gente. Vocês estão entendendo? Deus não tem amor. Deus é mais do que isso. O João conseguia definir Deus como Deus é amor. Um amor que se entrega, um amor que não foi criado, ele é. Ele não criou amor, ele é amor. Portanto, é fruto das mãos, não é fruto das mãos criadoras dos homens, ou de uma invenção, de uma mitologia. Deus é amor. Olha como é que ele diz, e aqueles que são impactados por esse amor, que se não conhece a Deus, se não ama, não conhece a Deus. Quem não ama, não conhece a Deus. Quando somos alcançados pelo amor de Deus, passamos a conhecer a Ele em tudo o que fazemos, pois passamos a viver por esse amor. Se você ver o versículo 19 desse mesmo capítulo 4, versículo 19, diz uma coisa interessante sobre o amor de Deus. Olha só, 1 João 4,19, alguém pode ler? Nós amamos porque Ele nos amou primeiro. É aí que está uma definição sobre o amor, de qual nós não podemos nem imaginar o que grau é esse. Porque nós amamos aquilo que vemos, nós amamos por reciprocidade, nós amamos porque alguém nos ama. Deus, através de seu Filho, nos amou antes mesmo de nascermos. Ele nos amou primeiro. Independente da nossa maturidade de fé, independente do nosso conhecimento ou ignorância das Escrituras, independente da sua história linda, maravilhosa de vida, ou frustrante com a vida religiosa, independente do seu estado financeiro, independente do seu estado mental, independente do seu estado emocional, de como você esteja, Deus lhe ama e lhe criou para saber sobre o amor dele, que é inigualável. O amor de Deus por você é inigualável. O amor de Deus não cresce quando você o ama. Vou dizer de novo para que você entenda isso. O amor de Deus por você não cresce quando você passa a amá-lo. O amor de Deus também não diminui quando você peca contra Ele. Quando você trata Deus dessa forma, você está igualando, quando você trata Deus diferente do que eu estou dizendo aqui, você está igualando Deus ao ser humano, e Deus não é humano. Atente para isso.
Por que é que você se enraivece com sua mãe? Porque você é humano. Você deixa de amar e dá lugar à raiva. Porque se você continuar amando, mesmo sentindo o que sente, você passa a respeitar. Entenda isso. Nós temos a ideia de que olha só, o Deus que nós criamos um tipo de Deus diferente. Nós calculamos assim: estou obedecendo a palavra, estou indo à igreja, estou dando dízimo, estou fazendo discipulado, estou indo ao grupo pequeno. Nossa, como Deus, estou assim com Deus, Deus está me amando mais agora. Nós vamos calculando o amor de Deus por nós. E aí, quando nós pecamos, quando nós decepcionamos Deus, quando esfriamos na fé, quando esquecemos de orar, quando paramos, estagnamos na nossa fé, o que nós dizemos? Deus não está me amando tanto. Vou dizer de novo para que você compreenda. O amor de Deus não cresce quando você o ama. O amor de Deus não diminui quando você peca. Ele simplesmente é amor por você e te ama independente de em que estado espiritual você esteja. Quantos estão entendendo? Independente de que estado espiritual você esteja hoje. Ele ama de forma superior, incalculável e até extraordinária. Eu acho que a palavra mais certa para definir o amor de Deus é essa: o extraordinário amor de Deus. Porque não é comum, é extraordinário. O amor de Deus por você é extraordinário. Ele te ama com um amor que não é temporário, não acaba quando você sai daqui, não acaba quando você peca. Você lembra do filho pródigo? O pai ficou triste quando o filho foi embora? Sim? Ficou? Quando o filho voltou, encontrou um pai que tinha esfriado no amor por ele? Como é que era o amor do pai? Da mesma maneira. Era o mesmo amor. Vocês estão entendendo? A história do filho pródigo é para mostrar o amor do pai por mim e por você. Então 1 João 4,19 diz que ele nos amou primeiro, antes que nascêssemos. Não foi o nosso amor ou a bondade que fez ele nos amar, mas a sua graça que faz esse amor mover-se na nossa direção para transformar a mim e a você como alvos desse amor. O que é a graça, queridos? É o amor de Deus movimentado em meu favor. É o amor de Deus que se moveu para me alcançar. Como é que Jeremias, no tempo dele, compreendeu o amor de Deus? Ele compreendeu da seguinte forma: veja lá Jeremias 31:3. Jeremias capítulo 31, versículo 3. Olha como é que ele definiu o amor de Deus. Acharam? Jeremias 31:3 diz assim: o Senhor lhe apareceu no passado dizendo, vamos ler juntos? Eu a amei com amor eterno, com amor leal atraí. O amor de Deus não se acaba quando você peca, meu irmão. O amor dele é eterno. Diga para o seu irmão: o amor de Deus por você é eterno. Você sabe por que o amor de Deus é eterno? Porque tudo que ele faz para nos salvar é eterno. A graça é o quê? Temporária ou é eterna? O perdão dos pecados é temporário ou é eterno? Eterno. A salvação dele é temporária ou é eterna?
O céu é o quê? É eterno. A vida eterna é eterna. Tudo que ele faz é eterno. Sabe o que é temporário? Tua família. Sabe o que é temporário? Teu tempo na terra. Sabe o que é temporário? Teu dinheiro. Sabe o que é temporário? Teu emprego. Sabe o que é temporário? Tua juventude. Sabe o que é temporário? Teu tempo com as pessoas que você diz que ama. Isso é temporário. Mas o que Deus tem por você é eterno. Amém? É eterno. O que Deus tem por tua vida é eterno. Esse amor é tão imenso que Paulo chega a chamá-lo de uma graça superabundante. É extraordinário. Paulo chama de graça superabundante, lá em Romanos 8:20. Nossos pecados não poderiam apagar esse amor. Não somos capazes de mudar o amor de Deus por nós. Não somos. Como diz aqui Jeremias capítulo 31, diz que o amor desse Deus por mim atrai. Não é assim que diz Jeremias 31:3? O amor que ele sente por mim, o que é que ele faz? Atrai. Você consegue imaginar isso, meu irmão, minha irmã? Um amor que atrai. Um amor que atrai como um imã, fazendo cada pessoa que ele quer se apegar a ele e viver para ele. Ei, o amor de Deus atrai para que a pessoa viva nesse amor. Deus ama você tanto que ele fez com que um alto preço fosse pago para ter você perto dele. E esse preço foi o seu filho. Quando você ficar imaginando na sua casa, nas crises que você passa, se Deus lhe ama, lembre do que ele fez para mostrar que lhe ama. Ele deu Jesus para atrair você. Nós fomos atraídos ao Senhor pela mensagem da cruz. Porque a mensagem da cruz é a mensagem do amor de Deus por nós. Romanos 5:8, veja comigo. Fala que Deus, ele prova amor. Deus não precisava e nunca precisou provar nada para ninguém. Mas ele prova que te ama. Vamos ver? Romanos 5:8, olha o que diz. Mas Deus demonstra ou prova o seu amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido em nosso favor, quando ainda éramos pecadores. Ele não esperou que nós nos santificássemos ou vivêssemos sem pecados, porque nós não íamos conseguir esta proeza sem Ele. Ele provou, diga para o seu irmão que está do seu lado, ele já provou que lhe ama. Amém? Você toma posse dessa palavra? Ele já provou que lhe ama, Jeová. Ele já provou que lhe ama, meu irmão, minha irmã. E como é que ele fez isso? Ele enviou o melhor dele para morrer por amor a ti. Essa é a maior prova. Por que estamos todo tempo falando de Jesus, do amor de Jesus? Porque o amor de Jesus é a maior prova e o amor de Deus por você. Ninguém pode dizer que Deus não lhe ama aqui hoje. Ninguém. Ninguém pode dizer que Deus não se importa com você. Pois só Deus para amar homens e mulheres pecadores falhos. Só Deus para adotar filhos que continuam pecadores. Só Deus, só um grande amor para fazer isso. Só Deus para olhar a dívida que você tem, que te condena ao inferno, e dizer assim: eu rasgo a sua dívida. Isso é amor. Confundimos amor com o que os filmes de Hollywood passaram e inculcaram em vossa mente. O amor, na verdade,
quita sua dívida eterna. O amor de verdade morre por você. O amor de verdade te transforma. O amor de verdade não quer mais que você viva longe dele. Só Deus para amar homens e mulheres pecadores. E nisso consiste o seu amor. Ele, por ser perfeito, nos ama de forma perfeita, apesar da nossa inconstância, apesar da nossa fraqueza, apesar da nossa infidelidade, apesar dos nossos desvios e bobagens que pensamos, Deus continua nos amando. Você já pensou o que fez Tomé duvidar de Jesus? Você já parou para pensar sobre isso? O que fez Tomé duvidar de Jesus? O que foi, gente? O que fez ele não acreditar que Jesus não havia ressuscitado? Ele não viu. Ele não viu. Você está entendendo? Olha só o que eu estou dizendo aqui para você. Ei, presta atenção. Ele não viu, mas ele presta atenção nisso aqui agora, presta atenção nisso aqui, ó. Muitas vezes você vem aqui, ouve, mas não vê. E aí o que é que você se torna? Incrédulo. Eu ouvi Deus falando que me ama, mas eu não estou vendo. E aí você se torna incrédulo. Agora a pergunta que eu faço para você: por que você não viu? Deus deixou de lhe amar? Vocês estão entendendo? É uma crise de incredulidade. Aí a pergunta que se faz é: esse cara merecia uns cascudos de Jesus, né? O que Jesus fez com ele? Quando se apresentou a ele, mostrou, fez ele ver. E aí? Tacou o cajado na cabeça dele? Expulsou ele? Por que não? Porque ele o ama tanto. Diga para o seu irmão: independente da sua crise de fé, o Senhor continua te amando. Amém? Independente do teu estado de fé, Ele continua te amando. Quando Jesus Cristo veio para essa terra, tudo quanto Ele fez ressaltou o grande amor de Deus pelas pessoas, que Deus atribui às pessoas. O amor de Deus atribui valor ao ser humano caído. Tem uma história que eu acho formidável, é a história do Bartimeu, lá em Marcos 10. Veja comigo, por favor. Marcos 10. Marcos 10, 46. Todos acharam? Marcos 10, 46. É a história de Jesus quando ele estava entrando na cidade de Jericó. Você sabe o que acontece na entrada das cidades, gente? Lá naquele tempo? Escolhe o caminho mais difícil, né?
Você sabe o que é que acontece na entrada das cidades naquele tempo, gente? É o que acontece na Avenida Paulista. Você sabe o que mais acontece na Avenida Paulista? Negócios. É o que mais acontecia nas entradas das cidades, nas portas das cidades, é onde se vendia imóveis, terras, bichos, fazia câmbio de dinheiro, era na entrada das cidades. Então é um ótimo lugar para mendigo, para mendigar, porque era um lugar que o mendigo tem que ir onde tem dinheiro. Se ele for onde tiver gente quebrada, vai estar ruim o negócio. Ele tem que ir aonde o dinheiro está acontecendo. E Jesus estava passando por esse local, na entrada de Jericó, quando se deparou com uma situação muito diferente de todas as demais que ele já tinha visto. Vamos lá, verso 46. Então chegaram a Jericó, quando Jesus e seus discípulos, juntamente com a grande multidão, estavam saindo da cidade, na verdade na saída, olha só. O filho de Timeu, Bartimeu, que era cego, estava sentado à beira do caminho pedindo esmolas. Quando ouviu que era Jesus de Nazaré, começou a gritar: o quê? Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Muitos o repreendiam para que ficasse quieto, mas ele gritava ainda mais: filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus parou e disse o quê? Chamem. Chamaram o cego, ânimo, levante-se, ele está chamando. Versículo 50, lançando a sua capa para o lado, deu um salto e pôs de pé e dirigiu-se a Jesus. O que você quer que eu lhe faça? Perguntou Jesus. O cego respondeu: mestre, eu quero ver. Vá, disse Jesus, a sua fé o curou. Imediatamente ele recuperou a visão e seguiu Jesus pelo caminho. Você já ouviu aquele versículo que diz que nos últimos tempos o amor de muitos esfriará? Ele está falando de quê? Ele está falando da gente que conhece Jesus? Ele não está falando de pessoas que conhecem o amor de Deus. Como você pode estar andando com a pessoa que é a fonte de todo amor e seu amor esfriar? É impossível. Vocês estão entendendo? O amor dos cristãos, ele não esfria. Não esfria. Se ele esfriar, vai acontecer um processo repugnante de Deus com uma pessoa. Ele vai amornar e Deus vai vomitá-lo. Porque não é normal o amor de um crente esfriar com Deus. Eu passo crise, sim, mas o seu amor não deixa de ser amor. Olha só. O amor de Jesus, ele muda a vida das pessoas. Por isso que as pessoas que são tocadas pelo amor de Deus não voltam a comer do vômito de novo. Ele muda. O amor de Jesus tem uma ação perfeita na vida daqueles que estão extremamente necessitados dele. Atente para isso. O amor de Jesus é para quem está extremamente necessitado dele. E esse homem estava assim, necessitado, miseravelmente necessitado. Quando uma pessoa vai pedir esmola, ela não está pobre, ela está miserável. E esse é o estado de todo ser humano sem Deus.
E todo ser humano, mesmo aqueles que vão à igreja, eles precisam entender que se ele não se encher do amor de Deus, ele estará em terrível miséria. Ele precisa do amor de Deus continuamente. Ele será o mais miserável de todos os homens. Olha como é que esse homem estava. Era cego. Estava sentado à beira do caminho, na entrada da cidade, pedindo esmolas. Num estado de miséria. Todos nós temos nossas áreas de miséria. Todos nós temos áreas em que nós precisamos clamar ao Senhor como esse homem. Temos áreas de nossa vida que nós precisamos com urgência que o Senhor nos cure. Não podemos ficar adiando. O quão desesperado estamos para que o Senhor nos toque com o seu amor hoje. Nós iremos clamar para que Jesus nos cure hoje, como o Bartimeu clamou: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Alguém está enxergando a sua miséria? Alguém está enxergando o seu estado de dependência de Deus, que depende totalmente de Deus? Você não depende do seu dinheiro, você não depende da sua família, você depende do amor de Deus. Amém? Depende do amor de Deus. Ele clamou: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Ele pediu uma esmola? Ele pediu pão, peixe? Ele pediu o quê? Para o Senhor ter misericórdia dele. Ele compreendia que ele era um homem miserável. Ele não queria dinheiro, ele não queria emprego, ele queria Jesus e a sua graça e misericórdia sobre ele. Quantos querem isso hoje aqui? Ele queria Jesus, a sua graça e misericórdia. O cego viu que a multidão não viu. Olha só a frase que eu disse agora: o cego viu o que a multidão não viu. E hoje eu estou aqui anunciando sobre o amor do Senhor. Eu espero que você veja o que a maioria não vê: o amor e a graça de Jesus sobre a sua vida, olhando a tua miséria, olhando o teu estado, olhando a sua crise. A misericórdia. O que é a misericórdia, Ronaldo? É o amor de Deus em ação. Porque o amor de Deus não é só de declaração. Ele me amou primeiro. Sim. O amor de Deus é um amor de ação. Eu amo minha mãe. Quais são suas ações? Eu amo meu esposo. Quais são suas ações com seu esposo? Eu amo meu filho. Quais são suas ações com seus filhos? O amor de Deus, ele é constatado através de ações. Oh, aleluia. Quantos estão entendendo? Ações. A misericórdia do Senhor é a revelação do amor em ação. O Senhor mandou chamar o cego, lá no versículo 52, versículo 51, ele diz: o que é que você quer que eu lhe faça? Ele disse: mestre, eu quero ver. Versículo 52, Jesus dizia assim: a sua fé o curou. Quando os homens chamaram ele, o que ele fez? Quando os homens chamaram o cego, o que ele fez? O que ele fez quando os homens chamaram ele? Gente, mas como é que uma pessoa que vive... Alguém já viu alguma imagem de Jericó? Alguma coisa de Jericó? Jericó é mais afastado de Jerusalém. É bem afastado. É mais desértico lá. Jerusalém já é desértico. Jericó é mais.
Toda pessoa que vive numa região daquela precisa de uma capa. Precisa de uma capa para se defender do frio à noite. E por que aqueles homens andam com umas roupas tão cobertas, mesmo de dia, né? É poeira demais, é cor demais. A capa é uma proteção. Quando os homens chamam o Bartimeu, o cego joga a capa para o lado. A proteção dele. Como é que seria a capa de um mendigo? Bem passadinha, cheirosa, lavada no lave leve. Aquela capa era sinônimo de uma vida do qual ele procurou se proteger, procurou viver bem, não conseguiu. Aquela capa era o sinônimo de sua vida, de sua história. Devia estar com ele há anos. E aí ele pega, ele lança essa capa e entende que só tem uma pessoa que pode proteger, só tem uma pessoa que pode amá-lo, só tem uma pessoa que pode transformá-lo. E ele vai até essa pessoa é Jesus. E Jesus pergunta para ele: o que você quer? Eu quero ver. E Jesus diz: veja, a sua fé lhe curou. Veja, vá. Quando você é amado pelo Senhor, preste atenção no que eu vou lhe dizer. O amor do Senhor lhe promove. Quando você é amado pelo Senhor, o amor do Senhor traz uma mudança de bem-estar para a sua vida. Tira você do estado de declínio, lhe promove, ele faz lhe reerguer. Um dia perguntaram para mim, uma pergunta que fazem para muitos pastores: por que que quase todos os crentes, quando se convertem, com alguns anos, eles que moravam na favela saem da favela, eles ficam ricos? É porque quando você conhece o Evangelho lhe promove, faz você ter uma ideia diferente da vida. Imagina só, vamos supor que o Senhor Jesus é um Senhor Jesus no estilo governo do Brasil. Vou curar você, veja. Aí o Bartimeu pega, né? Vou voltar aqui, pegar a capinha de volta, senta ali, vou continuar pedindo esmola, porque eu não consegui ainda meu Bolsa Família, meu Bolsa Emprego aí, né? Vou fingir aqui que continuo cego. Foi assim que esse homem fez? Ele não queria mais aquela vida miserável. Vocês estão entendendo? Ele não queria mais. Ele não queria mais. Por isso que ele larga a capa, porque ele sabia que naquele dia a vida dele ia mudar. Vocês estão entendendo? O que o Senhor Jesus faz é aumentar a sua visão de vida. Ele não só curou a visão daquele homem, ele tinha que voltar para pedir esmola para quê, gente? Vai voltar para a vida miserável por quê? Vocês estão entendendo? O homem já tinha uma mentalidade diferente, sentado ali, eu quero é ver, eu não quero esmola não, eu quero é ver. Por que estou te falando isso aqui? Porque você, como uma pessoa amada por Deus, pede muito pouco. Você não compreende que você tem um Deus que é dono de todas as coisas.
Muitas vezes o máximo que você quer é 300 reais para pagar uma conta de um cartão. Para com isso. Para com isso. Você tem um Deus que é dono de todas as coisas, seu Pai, que quer o seu bem-estar, que quer te promover para que você pense maior. Aquele homem nunca mais foi o mesmo. Diz a Bíblia que imediatamente ele recuperou a visão e voltou a pedir esmolas. Não é assim que diz a Bíblia aí? O que ele fez quando ele foi curado? Ele seguiu, foi Jesus. Ele sabia que seguindo a Jesus, nunca mais ele ia pedir esmolas. Entendeu? Por que eu falei de viver dentro de uma comunidade e sair dela? Eu vivi dentro da comunidade do Bom Jardim, sabe? E eu convivi com as pessoas na comunidade. Quando eu vi meu vizinho atirando no próprio irmão para roubar uma sanfona de dentro de casa para comprar droga, eu olhei aqui dali e eu disse assim: rapaz, se o cara não respeita o irmão, o pai, a mãe, ele vai me respeitar? Eu, recém-casado, queria ter filhos, eu vou querer que meus filhos cresçam vendo essas coisas? Qual a influência que meu filho vai ter aqui? Vocês estão entendendo? Oh, na hora Deus, providenciou o escape para sair dali, sabe? Na hora. Mas eu tinha que ver como Bartimeu. Eu quero ver. Eu não quero ver aqui na capa, eu quero ver andando no caminho com Jesus. Amém? Eu quero ver no caminho. O Bartimeu não tinha que ficar mais mendigando, sentado na entrada da cidade. Ele agora tinha uma razão, ele agora tinha um motivo, ele agora tinha um propósito para viver. Qual era o propósito? Seguir Jesus. Diga para o seu irmão: quem ama, segue Jesus. Quem é tocado pelo amor de Deus, segue a Jesus. Jesus vê cada pessoa aqui hoje através da sua palavra, de sua história. Ele provou que te ama. Ele já provou. O que falta a você? Falta você se levantar-se de seu estado de miséria e segui-lo. Porque todos que são amados por Ele seguem. Nós temos um péssimo costume de achar que Deus não nos ama por causa do nosso estado emocional. As nossas lutas, as nossas crises, as nossas perdas, os nossos desertos, os nossos momentos de choro e nossos momentos de dor, eles não são a prova de que Deus não nos ama. Entendeu? Eles são sinais, presta atenção. As suas crises, suas perdas, os desertos, as lutas, as dores que você passa, são sinais que Deus está te dando para que você se apegue mais a Ele. Eita, presta atenção nisso. Quando você estiver sentindo o chicote estralar, o fogo da perseguição arder, quando você estiver sentindo a escuridão da depressão chegar, presta atenção, é Deus dizendo assim: estou te dando um sinal de que você precisa se apegar ao meu amor, e você precisa ser inteligente para entender assim: ei, Senhor, já entendi, eu não preciso de outra coisa, eu preciso do teu amor. Lembra como é que o Paulo chamou esse amor? Graça super abundante.
Sabe como é que Jesus disse, falou com ele? Disse assim, ó: tu não precisa de mais nada, a minha graça te basta. O que acontece é que nós temos que começar a ver as coisas difíceis, ruins, pecaminosas de nossa vida como uma capa do Bartimeu. Eu não posso pensar da seguinte forma: eu vou até Jesus, mas vou levar minha capa de proteção, porque se ele não me curar, pelo menos eu estou com a capa. Eu largo as minhas defesas, largo as minhas fortalezas, largo o que eu acho, o que eu penso, e vou para Jesus. E eu vou ser sincero com você: você vá para Jesus e seja o que Deus quiser, porque você não sabe o que vai acontecer. A única coisa que eu sei é que Ele vai te amar de uma forma extraordinária. Amém? Lance a sua capa para o lado, largue essa capa e corra para Jesus, que Ele te ama com amor eterno, não um amor que acaba. O amor de Jesus continua em ação aqui neste lugar. Ele gosta de encontrar homens e mulheres que estejam cansados e sobrecarregados, e diz para ele: venha a mim, porque eu vou lhe aliviar. Sabe por que Ele vai lhe aliviar? Porque Ele ama. Ele vai lhe aliviar porque Ele ama. João 5, Evangelho de João capítulo 5, versículo 42. João 5, 42. Acharam? Diz assim. Pode ler, Arnaldinho. Quem disse isso foi Jesus, não foi? Conheço vocês e sei que vocês não têm amor de Deus. Eu vou mudar o versículo. Conheço vocês, sei que vocês têm amor de Deus. O Senhor conhece cada pessoa, os que têm o amor de Deus e os que não têm o amor de Deus. Amém? Ele conhece cada um. Ele conhece cada um. Jesus conhece quem tem amor por Ele. Olha como é que Ele definiu as pessoas que têm amor por Ele: aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado por meu Pai. Eu também o amarei e me manifestarei a Ele. Jesus te conhece hoje, quer que você saiba que o seu amor lhe fará conhecer mais e mais sobre Deus e em sua intimidade. Todos os que foram tocados pelo amor ativo de Deus em Cristo Jesus passam a praticar esse amor em tudo, e principalmente em suas relações. Por isso que é inconcebível uma pessoa que conheceu o amor de Deus tratar mal os outros. Porque se eu fui tocado pelo amor de Deus, eu vou amar da mesma forma que eu fui amado, porque a minha dívida foi muito maior. Muito maior. Diga: Ele conhece que eu amo, e eu preciso conhecer que Ele me ama. A cada dia, cada instante.
A gente, como eu disse, a gente sempre passa por crises. Passa por crises terríveis. E eu lembro o dia que, se tem uma coisa que eu odeio na minha vida, é andar de carro, o carro do pneu furar, andar de bicicleta, o pneu da bicicleta furar. Pensa um negócio que dá ódio, dá uma indignação, não é, Hercules? A gente quer que tudo aconteça, mas esse negócio de pneu furar, para você, estraga tudo. E eu lembro um dia que eu estava vindo para casa do trabalho, eu ainda tinha mais 2 aulas para dar, eu ia passar em casa, só trocar de roupa, estava sujo, o dia todo andando em cima de bicicleta. Quando chegou do Iguatemi para casa, o pneu furou. E sabe aqueles dias que você está numa crise de não tem dinheiro, não tem como resolver certos problemas, e aí o pneu fura, e aí aparece que a cereja do bolo para você ficar indignado. Aí você começa a questionar Deus. Começa a questionar Deus. Senhor, o Senhor não está cuidando bem de mim não. Senhor, olha só, além disso, tem isso ainda mais. Olha aqui, ó, estou andando nesse escuro aqui. E o bairro que eu estava, Luciano Cavalcante, de noite é muito escuro. Estou andando nesse escuro aqui, Senhor, né? Daqui a pouco aqui, se assaltado, vão levar aqui tudo. Eu lembro que estava aquela minha bolsa que eu ando aqui, que eu trago geralmente de domingo. E aí estava esse tablet, estava o meu celular, né? Acho que tinha uma Bíblia também pequena, e o material da escola e o violãozinho atrás das costas. Eu empurrando a bicicleta. Quando faltou 3 quarteirões para chegar em casa, perto da Avenida de José Leon, eu entrei numa rua assim meio esquisita para chegar mais perto em casa, mais rápido em casa. Aí passou um cara de moto por mim, encarando. Aí o cara chegou, parou lá na esquina, fechou a rua. Aí eu olhei assim, eu disse, vai dar encrenca. Já estou aqui, né, indignado com a vida. Acontece um troço desse. Aí quando vê, lá vem outro atrás, fecha o outro canto da outra esquina. Aí vem os dois, fecha um triângulo assim com as 2 motos, e cada um aponta um revólver, e aponta um revólver para um olho, o outro para o outro olho. Se eu me mexesse, será uma bala na cabeça. Aí sabe quando você está indignado da vida, com Deus, com tudo, que o ladrão pede a sua bolsa, aí você diz assim, leva a porcaria dessa bicicleta, que eu não aguento mais olhar para ela. O ladrão, não quero a bicicleta não, quero a bolsa, traz a bolsa lá. Leva a bicicleta, rapaz. Né? Tá vendo não, vindo do trabalho, olha eu conversando com o ladrão, eu vindo do trabalho, indignado da vida, porque a porcaria desse pneu furou, suado, cansado, e você vem assaltar um cara mais lascado que você. Aí o cara passa a bolsa, engatou a arma, ia atirar, aí eu tirei a bolsa. Quando eu tirei a bolsa, aí eu lembrei do tablet, do celular, da bibliazinha, eu disse assim, aí eu puxei de volta da mão dele assim, eu disse, espera aí, deixa eu tirar minha Bíblia daí de dentro. Na hora que eu falei Bíblia, parece que eu apertei um botão, o carro da polícia dobrou a esquina, os soldados sacaram as armas assim, deram um tiro para cima de advertência, os caras soltaram minha bolsa, correram, botaram as motos por cima das calçadas, saíram o maior estrupelo do mundo. E eu voltei para casa dizendo assim, Senhor, muito obrigado, porque o Senhor me ama tanto. Você está entendendo? Independente da crise que você está passando, o Senhor te ama. Você nem está vendo a providência que Deus está fazendo para cuidar de você.
Você almoçou bem hoje? Hã? Comeu o que, Lincoln? Carne de gato. Gato não. Gado. E tu? Franguinho assado. O franguinho assado de todo domingo, né? E tu? Um ovozinho cozido. Rói. E tu? O franguinho, né? E a senhora? Carne. É? E tu comeu o quê? Hã? É o quê? Comeu vitamina de banana? Não faça perguntas difíceis para ele, não, que ele é mais esquisito que todo mundo. É. Ele chegou lá em casa, a mulher fez um escondidinho de carne, com a mais deliciosa do mundo. Ele olhou assim, eu disse assim: esse bicho é rico. Eu não como essas coisas, não. Sim. Sabe? Aí eu disse assim: esse cara. Aí eu disse assim: não é. Vou chamar você para desgotar a fossa, entendeu? Retelhar a casa, para almoçar em casa eu não chamo mais, não. Botou banca, é banqueiro. Não come. Minha senhora, toma essas coisas não, tá zero. Beleza. Por que eu estou perguntando isso? Cada vez que você almoçar, se lembre que Deus providenciou muitas coisas, fez um rebuliço doido no mundo para que você não faltasse a comida na sua mesa. Amém? Por que Ele faz isso? Porque Ele lhe ama, porque Ele está cuidando de você. Amém? Ele continua suprindo suas necessidades. Baixe sua cabeça, feche os olhos, agradeça ao Senhor pelo seu amor. Obrigado, Jesus. Obrigado pelo teu amor extraordinário. Obrigado, Senhor. Aleluia. Ore a Deus, agradeça ao Senhor pelo seu amor por você. Obrigado, Senhor, pelo teu amor infinito, eterno. Obrigado, Senhor. Derrama o teu amor sobre nós. Enche-nos. Aleluia. Glória ao Senhor. Abra sua Bíblia agora, por favor, no Salmo 23. Salmo 23, versículo 5. Deixa eu ler um versículo do Salmo 23, que para mim é a cara da Santa Ceia. Salmo 23, versículo 5. Preparas uma mesa ou um banquete para mim à vista dos meus inimigos. Tu me honras, ungindo a minha cabeça com óleo e fazendo transbordar o meu cálice. Jesus, quando sentou à mesa com os discípulos, ele conseguiu transformar um momento de dor em um momento de alegria. Por quê? Faltava menos de 24 horas para ele morrer. Ele sabia. Ele já estava se despedindo dos discípulos há um bom tempo. E aí,
ele, para mim, por isso que eu estou dizendo que parece muito com o que Jesus passou. Preparas um banquete para mim à vista dos meus inimigos, dentro de Jerusalém, cercado de inimigos ali por todos os lados. Jesus está em um banquete com seus discípulos. E ele é ungido de Deus. E agora tem uma coisa que para mim é formidável nesse versículo, que tem muito a ver comigo e com você. O cálice é o cálice do vinho. Ele diz: faz o meu cálice transbordar. Quando o cálice transbordava, você sabe o que isso simbolizava? Hein, gente? Quando o cálice numa festa transbordava, sabe o que isso simbolizava? Alegria. Que era sinal foi tanta bondade de Deus com as vinhas que tinha de sobra até transbordar. Você está entendendo que o filho passa? O filho senta à mesa e o cálice transborda. Então, quando participamos da mesa, presta atenção, mesmo esse cálice sendo pequenininho, lembre-se que o amor de Jesus vertendo seu sangue por você foi transbordante, extraordinário, sem você e eu merecêssemos. Ele provou o seu amor por nós sendo ainda pecadores, sem merecermos. Ele nos amou primeiro, como nós lemos hoje aqui. Ele nos amou primeiro. Por isso, nós compreendemos que esse amor é maior do que nós, é maior do que eu possa suportar. Eu não posso, e nem você pode dizer que o amor do Senhor é igual ao de outras pessoas. Não é. É inigualável. As pessoas te perdoam, depois estão lembrando você. O Senhor perdoa os teus pecados e joga no mar do esquecimento. Amém? Então, quando você participar dessa mesa hoje, lembre-se do amor do Senhor por sua vida. Baixe sua cabeça, feche seus olhos e vamos orar por esse momento. Obrigado, Senhor, porque podemos participar da ceia do Senhor, lembrando o teu amor por nós. E mesmo cercado de tanta gente ruim nessa terra, mesmo cercado de tantos inimigos como o Senhor estava naquele dia, naquela Páscoa, nós podemos celebrar esse banquete com o Senhor, o banquete da tua graça, o banquete do teu amor extraordinário, o banquete do teu perdão, do teu sangue que limpa todo o pecado. Obrigado, Senhor, muito obrigado. Não há amor que nenhum do Senhor, não há, Senhor Deus. É por teu amor que vivo e estou hoje. Glória ao Senhor. Glória ao Senhor. Você pode se aproximar nesse momento da mesa e pegar o seu cálice. Glória ao Senhor. Todos pegaram? O Senhor Jesus Cristo, na noite que foi traído, tomou do pão, partiu, deu aos seus discípulos, disse: esse é meu corpo que é partido, que é dividido, que foi rasgado em favor de vocês. Como eu disse,
O amor do Senhor é em ação. Ele provou lá na cruz do Calvário. Ele tomou o cálice, se ergueu e disse: esse é o sangue da nova e eterna aliança, que há de ser derramado em favor de vocês. Acho legal, tudo que ele fez foi por você. Por quê? Diga para o seu irmão: só porque te ama. Amém? Alguma dúvida que ele te ama? Só porque ele te ama. Então, quando você comer desse pão hoje, beber do cálice, lembre, foi tudo por amor a você. Amém? Coma do pão e beba do cálice. Eu não sou merecedor do teu amor. Não sou merecedor da tua graça. E por mais que eu te sirva tantos anos, eu vou continuar sem ser merecedor. Oh Jesus, limpa meus pecados. Oh Jesus, faz-me discernir todos os dias o corpo de Cristo. Oh Jesus, faz o que fez com Bartimeu, abre minha visão. Oh Jesus, queremos largar a nossa capa velha e correr para o Senhor para sermos curados. Que hoje seja um dia de mudança através do teu amor. Nós não queremos ficar mudando por causa da dor, porque as pessoas que mudam por causa da dor, Senhor, são os rebeldes. Nós queremos mudar por causa do teu grande amor. Obrigado. 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 Aleluia. Glória a Deus. Você pode sentar. Vamos para os avisos.